Olá, leitores! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim, porque hoje eu começo aqui o vlog de leitura de A Esperança. Comecei o vídeo assim porque tô aqui com meu negócio pra acne, muitas coisas aqui, minha rosácea tá ruim, eu tô acabada, tá? Porque hoje é dia 14 de novembro. Esse final de semana foi um inferno na minha vida. Talvez a coisa do inferno astral seja real, porque, olha, na sexta-feira a televisão parou de funcionar, aí eu tive que tirar a televisão do lugar, aí eu tive que limpar tudo, aí eu acabei distendendo o músculo da lombar. Eu não sei exatamente por quê, mas não é uma coisa que acontece raramente comigo. Comecei a ficar muito congestionada, que ficou muito frio, com todas as alergias de ter limpado, tirado um monte de poeira da outra televisão e tudo mais. Eu acabei ficando sem voz, aí eu tinha várias coisas para gravar e não consegui gravar esse final de semana, sem contar que eu tive uma intoxicação alimentar. Eu ainda estou me recuperando. Então, desculpem minha voz, desculpem minha cara, desculpem tudo, mas, né, é aquela coisa. Fiquem aqui pelo conteúdo. E eu finalmente comecei a ler A Esperança hoje, terceiro livro aí da trilogia Jogos Vorazes da Suzanne Collins. Eu já me surpreendi bastante, porque o mais interessante pra mim é o simples fato de que eu não sei absolutamente nada. Eu tô entrando nesse livro assim sem ter ideia do que vai acontecer. Assisti a adaptação de Jogos Vorazes no cinema, e eu assisti a adaptação de Em Chamas no cinema, e também assisti, né, essas adaptações ao longo da vida várias vezes. Só que eu nunca assisti, acho que são os dois filmes, né, de A Esperança. Eu sempre falei, não, porque eu vou ler os livros, eu vou ler, eu vou ler, eu vou ler, e eu nunca li. Estou lendo agora. E assim, a gente tem aqui, né, a história de um país, Panem, que é dividido em 12, aliás, 13 distritos, com um deles sendo extinto, e uma capital. A capital vive em muito luxo, em elegância, e os distritos, né, cada um é responsável por um tipo de produção. Então, por exemplo, o distrito da Katniss Everdeen, que é a nossa protagonista, é o distrito 12, que é um distrito focado em mineração, em carvão, e esses distritos, no geral, eles trabalham, eles fazem de tudo para conseguir o mínimo, sabe? Então, por exemplo, a própria Katniss, ela precisa caçar para a família não morrer de fome. E existe um evento televisivo promovido pela capital, pelo presidente Snow, que é o chamado Jogos Vorazes, que anualmente um rapaz e uma moça de cada distrito são sorteados, e aí essas 24 pessoas vão competir em uma arena até a morte, e apenas uma delas vai sobreviver. No primeiro livro, a Katniss vai no lugar da sua irmã, da Prim, que é uma criança, e junto dela, né, o rapaz do distrito sorteado é o Peeta Mellark. De uma certa forma, ela acaba tendo uma ideia que faz com que os dois sobrevivam aos jogos. Isso acaba tendo uma repercussão muito grande no segundo livro, porque isso faz a população entender que talvez se eles se juntassem, eles poderiam bater de frente com esse governo ditatorial que, né, tá ali dando o mínimo para eles, que eles não ficam, né, com as coisas que eles produzem, que os seus amigos, vizinhos, familiares, filhos estão morrendo nesses jogos, e eles finalmente começam a, de fato, ir contra a capital, ir contra o presidente Snow, começam a se revoltar, começam a tentar fazer qualquer coisa possível contra. E aí, lógico, existe toda uma questão de violência para reprimir essas pessoas, e isso chega, lógico, até o Distrito 12, na Katniss, no Peeta, que ganharam com esse joguinho de, ai, vamos fazer casal no reality show. E isso, de fato, conquistou o pessoal ali que assiste, principalmente a capital. Só que a Katniss, ela virou esse símbolo dessa revolução que tá acontecendo. E o presidente Snow decide que uma forma de limar isso seria trazendo de volta, né, para os Jogos Vorazes de número 75, super especial, os ganhadores. Fazer ali um sorteio entre as pessoas dos distritos, né, que já venceram, um rapaz e uma moça, para voltarem. E no caso dela, ela é a única vencedora do Distrito 12. Então, ela acaba voltando para a arena. E junto dela vai o Peeta, e ela vai conhecer também outros ganhadores. Alguns que são inimigos dela, outros que acabam sendo aliados, e tudo isso, na verdade, faz parte de um plano muito maior que vai ser desenvolvido aqui no terceiro livro, A Esperança. E eu só comecei, assim, já li um pouquinho. Eu resolvi que dessa vez eu vou tentar ler aos poucos, diferente dos outros vlogs de leitura que eu vou deixar na descrição para você conferir.
ali, que assim, eu fui devorando e não dava nem tempo de fazer update. Mas uma coisa que eu achei interessante é que nos livros é falado mais sobre o Distrito 13, sobre a possibilidade desse distrito existir, porque a informação também é muito controlada, né? Da mesma forma que a gente tem esse controle de massa, a gente também tem essa coisa do controle das notícias. Não se sabe, as pessoas acham que esse distrito não existe mais. E, na verdade, não é bem assim. A gente vai ver isso aqui, porque, de repente, a Katniss se vê no Distrito 13, e o Distrito 13, ele tem toda uma organização, sabe? Muita gente vive lá, e assim, isso eu não tinha ideia. Isso é uma coisa que me pegou muito desprevenida, porque eu realmente achei que eles, não sei, iam chegar lá e, ai, realmente não tem nada. A gente vai viver nos escombros do jeito que dá pra se esconder do presidente Snow. E não, sabe? Existe uma população ali. E isso me pegou, assim, muito desprevenida, porque realmente eu não esperava. E eu já tô gostando como a gente tem esse estilo que, na minha opinião, já é uma coisa típica da Suzanne Collins, que é começando a história, né, um livro apresentando as questões ali do que tá acontecendo naquele momento, no que tá acontecendo entre as pessoas, o relacionamento entre elas, o desenvolvimento disso, e ela deixa a ação geralmente mais para a segunda parte do livro. E eu acho que vai ser a mesma coisa aqui, porque até agora ela só tá dando pra gente um panorama do Distrito 13 e de como que tá sendo a vida das pessoas ali, principalmente da Katniss, que é a protagonista que a gente tá acompanhando. É uma escrita viciante, é uma escrita gostosa, é uma escrita que é difícil você parar de ler, sabe? Eu sinto muito isso porque ela é simples, ela é fácil, mas mais do que isso, ela é gostosa. E eu amo que a Suzanne Collins, ela entra em assuntos mais políticos, quando, né, a gente tá falando de uma distopia. Lógico, tem questões que vão um pouco mais pra fantasia, tem questões que vão um pouco mais pra ficção científica, mas é muito focado na nossa realidade, só que exacerbada. Eu já falei bastante sobre isso, principalmente no vlog de leitura de Em Chamas, que eu gostei como ela apresentou no primeiro livro as questões que a gente tem muito na nossa realidade, né, de controle de massa, de acúmulo de bens, sabe, enquanto uma minoria tem muita grana, sabe, vive no luxo, a maior parte das pessoas tá passando fome. Ela fala bastante sobre reality show, sobre como é até tóxico o nosso relacionamento de espectador com reality shows e com participantes de reality shows. Ela apresenta isso no primeiro livro, no segundo ela mergulha mais nisso, e aqui a gente já tá vendo essa revolução inteira acontecendo contra tudo isso. E eu tô muito curiosa pra saber o que vai acontecer. Por enquanto, né, as pessoas elas estão fugindo da capital, do presidente Snow, sabe, das pessoas que estão caçando esses símbolos da revolução como a Katniss. Enquanto isso, a gente também tem personagens que a gente conheceu no primeiro livro, no segundo livro, que acabaram sendo pegos pela capital. E a gente vai saber o que aconteceu com eles. Como a gente acompanha a protagonista, a gente vai descobrindo as coisas com ela. Então, o que ela sabe, a gente sabe. O que ela não sabe, a gente não sabe. Então, tudo é uma surpresa, tudo é muito novo pra mim, exatamente porque eu não faço ideia do que vai acontecer nesse último livro, sabe, dessa trilogia. Ai, gente, eu mal posso esperar pra ler mais e vou tentar não devorar de uma vez, mas não prometo nada, porque olha, eu acho que a esperança promete muito. Já tô ficando preocupada porque geralmente finais de livros acabam tendo uma carga dramática ainda maior. E eu fico pensando nas perdas que a gente pode vir a ter, e eu fico pensando no que pode dar errado, mas ao mesmo tempo eu tô deixando a história fluir. Eu tô deixando a autora me contar essa história sem tentar teorizar tanto. E conforme eu for lendo, eu venho e faço updates pra vocês, tá bom? Olá, leitores, tudo bem com vocês? Bom, hoje é dia 23 de novembro e agora é feriado aqui. Comecei as minhas comemorações de aniversário, que meu aniversário é dia 26, mas como é feriado prolongado, né? Já comecei, já deixei tudo pronto e resolvi trazer um update pra vocês de A Esperança. Primeiro que é muito louco você ver como o Distrito 13, ele não só existe, como ele é todo assim, milimetricamente programado e controlado. Até porque, né, tinha toda aquela coisa de que, o Distrito 13 não existe mais. E, na verdade, existe.
E a gente vê que muito disso foi, a desinformação das pessoas. O governo controlando informações, as pessoas acreditando nas fake news, e agora, né, a Katniss tá vendo como as coisas realmente são. E, gente, o que acontece? A gente tá vendo, né, a Katniss ali como um símbolo, né, dessa revolução. A gente vê isso basicamente ali desde o primeiro volume, e isso vai sendo construído. E acontece ai, gente, acontece que é muito louco você ver como até numa revolução as questões de imagem são, assim, uma coisa que importa tanto, sabe, porque ela faz parte do comitê ali de revolução e tudo mais, mas ela é só uma imagem. Ela não tem controle de nada, ela não tem ideia de muita coisa, sabe, ela só tá sendo ali colocada mesmo como símbolo. E isso é bizarro. É bizarro porque a gente esquece que isso é uma coisa real, que até aquelas pessoas que muitas vezes estão fazendo certo, estão do lado certo da história, existe também toda uma questão por trás, sabe, de pessoas que estão arquitetando aquilo. Então é muito interessante ver isso aqui. E no momento que eu parei agora, ela foi pro distrito 8, onde é a capital tá invadindo ali o local, tá bombardeando, é uma coisa assim terrível, sabe? Eles bombardeando hospitais e não ligando para a vida das pessoas. E ao mesmo tempo, você vê que o conflito agora é uma coisa que, assim como Jogos Vorazes, né, é um evento televisivo, essa luta, essa guerra que tá acontecendo também virou um evento, sabe? De, ai, porque a capital e o presidente, as pessoas vão ali e falam na televisão e dão a versão delas do que tá acontecendo. E a mesma coisa a Katniss. Cara, a maneira como existe uma manipulação por trás de tudo, independente do lado que seja, é algo assim bem bizarro. Eu achei interessante que isso tá sendo explorado aqui. Eu achei que a partir do momento que ela foi pro Distrito 13, ela seria a cabeça da revolução, sabe? Ela que decidiria o que que vai fazer, o que não faz. Tudo bem que é porque não era a intenção dela. Sabe, ela não arquitetou isso, ela não manipulou isso, ela realmente é só um símbolo, né? Então precisa de estrategistas por trás pra falar o que que ela tem que fazer, o que que ela tem que falar e tudo mais. Mas muito que a gente vê em distopia da pessoa se tornando um símbolo é ela com ela mesma, sabe? É ela encarando todo mundo sozinha, ela decidindo o que que ela vai fazer, o que que ela vai falar e como ela vai agir. Aqui não, aqui mostra muito a realidade. Então eu tô gostando muito disso. Mais uma vez, a leitura tá sendo super fluida, super gostosa. Eu amo como a Suzanne Collins, ela tem colocado temas tão pertinentes, sabe, tão importantes da nossa sociedade nesse livro. Principalmente porque a gente pensa, ah, é um livro YA, e eu já falei sobre isso antes, que, ah, é porque as pessoas, elas diminuem o YA. Não, porque, ah, eu não gosto de YA. É pra pessoas jovens e eu só leio clássicos e eu... Ok, uma coisa é você só gostar de ler clássico, mas desmerecer é outra coisa, né, gente? Aqui você vê que, sim, é um livro destinado a pessoas mais jovens, porque ele tem uma linguagem simples, ele é fluido, ele é gostoso, e exatamente por isso eu acho interessante que ela tá colocando esses temas. Até porque se tá destinado a um público mais jovem, é interessante você ver que esse público já vai criando consciência, sabe, da nossa sociedade, de questões políticas, de questões midiáticas e por aí vai. Então eu tô gostando demais. Não sei como que a coisa vai continuar. Acho interessante também que a gente tá tendo o Pita falando na televisão, sabe? E você vê que a gente não sabe exatamente o que aquilo foi a capital falando pra ele, fazendo ele fazer, né? Como eu falei, é tudo uma imagem fabricada, tanto de um lado quanto do outro, pra ser exposto na TV. E aquilo que ele realmente tá sentindo. Tá sendo interessante acompanhar esses lados dessa guerra. Principalmente, gente, é uma coisa assim. Eu gosto muito mais da construção de mundo, de personagens, do conflito em si, do que o conflito, sabe? Do que a guerra, do que a ação. Eu sempre fui essa pessoa, né? Principalmente com livro de fantasia e tal, eu sou bem atípica nisso, porque eu acho muito mais interessante você ver os arcos sendo desenvolvidos e construídos e tudo mais. Então, eu tô gostando bastante de como tudo tá até agora. Gente, e a Katniss falou uma coisa que eu achei incrível, que ela falou ali na televisão que se eles queimarem, o presidente Snow vai queimar junto com eles. Isso eu achei incrível. Isso eu achei incrível, sabe? Achei, assim, uma fala maravilhosa, porque é isso, sabe? Ai, se você vai querer nos destruir, então a gente vai levar você junto, sabe? E, ai,
Gente, tô empolgada, não vou mentir. E conforme eu for lendo mais, eu venho e conto pra vocês tudo que eu tô achando. Hoje é dia 28 e eu só quero dizer que eu acabei de ler a parte em que o Finnick fala na televisão sobre as coisas que acontecem na capital, que aconteceram com ele. Eu tô revoltada, eu tô revoltada. Que absurdo, eu só queria registrar isso, esse momento, porque eu não consigo digerir. Sei lá, eu já achava que era ruim o suficiente a maneira como a capital lidava com as coisas, como ela tratava as pessoas ali passando fome, e eles fazendo jogos vorazes que tá matando cada vez mais gente. Mas assim, foi ainda mais além, sabe? Ainda mais ver ele falando de forma pessoal, né? Dando o seu relato. Cara, que absurdo. Que absurdo. Olha, eu tô muito feliz que a Katniss virou, tipo, melhor amiga do Finnick. Porque eu gostava muito dele em Chamas. E ela tinha muita desconfiança dele. E eu entendo porque, ai, ele é arrogante, ele faz, ele acontece. Você tá ali no meio de jogos e aí você não sabe em quem que você pode confiar, quem que você não pode. Porque o objetivo das pessoas é te matar. E o seu objetivo é matar as outras pessoas. Só que aqui você vai vendo mais, né, deles, principalmente porque a Katniss entende muito do que ele tá passando, né? Porque ela também tá passando essas coisas. Até que eu acho bem interessante que ela pergunta pra ele, né? Como que você consegue, né, viver com isso, lidar com isso? E ele fala, eu não consigo, porque ele tá acabado. Não só fisicamente, mas psicologicamente. E o relato dele sobre o que que ele passou, sobre o que a capital fez com ele. Cara, sério, que ódio. Que ódio. Eu tô tentando ler. Tô tentando agora ver se eu já pego e já termino de uma vez. Mas isso, assim, foi uma bomba. Não deveria ser, né? Porque o que que a gente vai esperar dessas pessoas, não é mesmo? Desse pessoal da capital, que é terrível, do presidente Snow, o que que a gente vai esperar, né? De bom. Nada. Mas os caras conseguiram se superar, sabe? Em serem sujos, em serem imundos, em serem terríveis, em serem cruéis. Sério, sério. Depois eu volto. Quando eu me acalmar, eu volto. Gente, teve um casamento que me deixou muito feliz. E agora, vários dos personagens que acabaram sendo tirados da narrativa por questões desta rebelião voltaram. E a coisa tá muito complexa. Eu tô amando, sabe? Eu tô agora nessa jornada de ler o resto da história, porque eu fui lendo aos poucos esse começo e agora é aquela coisa, né? É a fluidez das histórias que a gente tem da Suzanne Collins. Então, eu não tô conseguindo parar de ler. Porque eu quero saber o que vai acontecer. Tá um momento que tá muito focado em treinamentos, em estratégias do que vai acontecer. Também tá sendo muito complexo você ver como o lado dos bonzinhos, digamos assim, também tá tomando decisões que são muito complicadas, sabe? No escopo dessa guerra que tá acontecendo e que você vê do ponto de vista da Katniss o que ela tá achando disso, sabe? O que ela acha que é certo, o que ela acha que é errado e como muitas vezes o que ela acha não importa. Porque ela é só um símbolo, ela é só uma figura, sabe? Que tá sendo explorada pra fazer com que as pessoas se juntem a essa rebelião. Tá sendo muito interessante como tá mergulhando dentro ali das emoções dos personagens, sabe? Principalmente com tudo que tá acontecendo ali ao redor deles, né? Essa guerra. Eu tô adorando. Eu estou adorando porque também tá mexendo muito com as minhas emoções. Acho que deu pra perceber. Gente, olha, eu só ia voltar pra fazer o update final, mas chega. Chega, eu tô cansada de ler livro que meu personagem favorito morre. Eu tô cansada. Gente, a pessoa merecia toda a felicidade do mundo depois de ter comido o pão que o diabo amassou. E não, não, vai morrer. Chega, chega. Eu sabia que num final de história ia ter muitas perdas. Mas assim, matar dois personagens que eu amo. Até mandei mensagem pro meu marido, porque há muitos anos ele fala: ai, eu tenho que ler, eu tenho que ler, eu tenho que ler Jogos Vorazes. Sempre que eu leio algum livro que ele me indica, sempre meu personagem favorito morre. Então, assim, eu tô desorientada, desorientada. Olá, leitores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, porque hoje é dia 30 e eu terminei a esperança nesse momento agora. As lágrimas ainda estão secando, mas eu resolvi fazer esse update agora e fechar esse vlog logo depois de terminar, porque eu sinto que às vezes é bom dar algum tempo pra gente
colocar nossa cabeça no lugar, pensar mais sobre a história, digerir tudo e chegar numa conclusão ali, né, do que a gente gostou, do que a gente não gostou. Mas ao mesmo tempo, eu sinto que é muito legal registrar os momentos logo que terminou de ler a história, porque tá tudo muito fresco, sabe? Tá tudo muito cru. E eu falei, por que não? Darei alguns spoilers, porque é impossível, como é o final de uma trilogia, não dar spoilers. E por conta disso, eu vou começar falando que, gente, Finnick ter morrido me pegou muito, porque o Finnick, ele é meu personagem favorito. E a Prim também. Por quê? Porque a Prim, ela foi aparecendo pouco no primeiro livro, quase não apareceu no segundo, e aí aqui é que a gente tem ela já crescida, sabe? Ela, de fato, como a Katniss mesmo fala, que ela tem o melhor tanto da mãe dela quanto, né, do pai. E ela tá ali trabalhando como enfermeira e ela morre e a culpa é do Gale. E eu sabia disso. Era a única coisa, o único spoiler que eu sabia era que ela morria e a culpa era dele. Mas eu não sabia como que isso ia acontecer. E eu achei interessante como essas duas mortes que me afetaram, elas acontecem em momentos muito ali pontuais e importantes da trama e não existe nem tempo de digerir essa morte, sabe? Essa perda, porque as coisas precisam continuar. Quando o Finnick morreu, eu nem tinha me dado conta que ele morreu. Sério, eu achei que ele tinha sido pego ali pelo bestante e que aí ele ia melhorar e que ele só tava machucado. Não. Então demorou um tempo pra eu entender o que tava acontecendo. Com a Prim foi mais rápido, né? E uma coisa que eu achei legal foi a gente não ter visto os últimos desenrolares da guerra em si. Sabe? Ai, o último grande ato. Porque a Katniss acabou ali passando mal, acabou sendo machucada, acabou, sabe, estando fora, né, de tudo isso. E isso é muito a realidade, sabe? Eu sei que muita gente não gosta, mas a mesma coisa com o Hobbit, por exemplo, né? Que, na batalha final, o Bilbo, de repente, ele acaba desmaiando e ele não vê nada e ele fica sabendo depois. Por quê? Porque ao mesmo tempo que a fantasia, a gente tem essa coisa da vida real, sabe? Que as coisas acontecem e às vezes a gente não tá lá pra ver. E isso eu achei muito interessante. Eu adorei a Katniss ter matado a presidente Cohen, né? A nova presidente. Ela viu o que ia acontecer. Ela viu que a presidente ia querer fazer um novo Jogos Vorazes com as crianças da capital. E quando a Katniss concordou, eu até fiquei tipo, ok, eu entendo que numa guerra as coisas são muito mais complexas, mas é tão fora dela, sabe? Do que o personagem foi construído. Então eu achei interessante ela ter matado a presidente Cohen. E assim, gente, eu vou falar a verdade, que eu fiquei muito decepcionada com a morte do presidente Snow. Cara, ela tinha que ter matado ele. Ela tinha que ter matado ele. E não, sabe? Aí ele morreu de uma forma blá. E aí isso eu fiquei decepcionada, não vou mentir não. Não vou mentir não. Chorei no final. Chorei, não muito com essa coisa meio piegas de por quê? Tivemos filhos e um dia eu vou ter que contar pra eles de tudo que eu passei e tudo mais. Mas, cara, uma coisa me pegou muito, que é quando eles estão ali registrando tudo que eles passaram, né, tudo que eles viveram num livro, e aí eles colocam ali fotos e tudo mais, e aí mencionam o filho do Finnick com a Anne, e isso, gente, assim, me pegou muito, porque eu imagino, sabe, se o Finnick tivesse vivo, sabe, e além de ele ter casado com a mulher que ele ama, sabe, ter tido um filho, isso, nossa, isso me pegou muito, sabe, mas de alguma forma, eu achei muito bonito isso. No geral, parando pra pensar, eu acho que sim, é uma boa conclusão. Eu acho que amarra tudo. É verdade que a parte de ação é uma coisa que eu não ligo tanto, porque eu sou assim. Eu sou essa leitora atípica de fantasia, de distopia, sabe? Que eu não gosto tanto da parte da luta, da ação, sabe? Eu prefiro muito mais construção de mundo, de personagem. Mas, ainda assim, eu acho que foi muito interessante o fechamento dessa história. Eu acho que valeu a pena. Eu posso dizer agora que valeu a pena, gente, eu ter lido essa trilogia. Valeu muito a pena. E eu sinto que
talvez eu tenha lido no momento certo, sabe? Talvez as vezes que eu tenha pego pra ler ali, não era o momento certo pra eu ler, sabe? E posso dizer que uma coisa que eu fiquei muito feliz é da gente ter o Buttercup no final, sabe? E ela tá tão próxima dele. Porque, se vocês estão me acompanhando aqui desde o primeiro vlog, do vlog de Jogos Vorazes, eu falei que eu não consegui ler, e toda vez que eu pegava ali pra ler, eu não conseguia continuar por conta da relação da Katniss com o Buttercup. E ver, assim, que no final das contas, ele virou o grande companheiro ali dela, me deixou muito feliz, sabe? Foi um closure que eu tava precisando, sabe? Nossa, eu respirei aliviada, falei, ai, pronto, é isso. Eu queria que alguma coisa tivesse acontecido com o Gale, não vou mentir. Ainda mais depois de tudo que aconteceu com a Prim. E, ao mesmo tempo, eu também gostei que o Peeta não foi 100% curado, digamos assim, né? De tudo que ele passou, do que a Capital fez com ele. É interessante também você ver que muitos deles vão carregar esses traumas pra sempre, né? A Katniss, o Haymitch, o Peeta e por aí vai. Eu gostei bastante do final. Teve algumas coisas que me decepcionaram, como, por exemplo, a ação ter sido muito rápida, a gente não ter tido tanto tempo pra sentir as perdas que aconteceram, e também essa coisa de Presidente Snow ter morrido assim, não pelas mãos da Katniss. Entendo que talvez exista uma justiça na questão de que, ai, porque foi o povo e tudo mais, mas. Entende? Eu não curti isso, não. Mas, no geral, eu achei sim um bom final. Eu daria pra esse livro, pelo menos agora, no calor da emoção, 4 estrelas. Porque eu acho que ele tá no nível de Jogos Vorazes, sabe? Eu acho que foi um bom começo, um bom final. Em Chamas ainda é o meu favorito, porque eu acho que a autora, ela entra em assuntos ainda mais complicados, sabe? Aqui eu sinto que isso também voltou, lógico, já que a gente tá falando de uma revolução contra o sistema, e ao mesmo tempo você percebe que até pessoas que estão nessa revolução, de alguma forma querem entrar no sistema, sabe? Querem criar um novo sistema que também não vai ser maravilhoso, sabe? Então, isso também me pegou. Eu achei isso muito interessante dela ter colocado aqui, sabe, da autora resolver entrar nesse assunto e falar, olha, tudo bem, esses são o lado dos mocinhos, mas ao mesmo tempo não é perfeito. Ao mesmo tempo, tem gente ali que tá pensando nos seus próprios objetivos e não, ai, terminar com a fome e ajudar as pessoas e não. Isso também fala muito da nossa sociedade. Eu gostei demais, gente, dessa trilogia como um todo, sabe? Eu achei que foi muito especial essa minha jornada aqui lendo Jogos Vorazes. Quero agradecer todo mundo que acompanhou, sabe, esse meu descobrimento, que acabou me surpreendendo em muitas coisas, me decepcionando em outras, mas que ainda assim foi um livro excelente, super fluido, super gostoso, debate temas importantíssimos, acaba sendo um reflexo da nossa sociedade e, no geral, eu gostei ali do que foi feito com a maior parte dos personagens. Então, no geral, gente, foi maravilhoso. Eu amei ter lido Jogos Vorazes, Em Chamas e A Esperança. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado deste vlog de leitura aqui, finalizando Jogos Vorazes. Por favor, se você quiser continuar conversando comigo a respeito de livros, filmes, séries, qualquer outra coisa, não deixe de me contatar nas minhas outras redes sociais. Por favor, curta esse vídeo, porque isso ajuda muito o meu trabalho, faz com que esse vídeo, o canal, chegue a mais pessoas. Compartilhe com seus amigos, comente aqui embaixo se você gostou do vlog, se você já leu Jogos Vorazes e qual é a sua opinião. E, por favor, não deixe de se inscrever no canal Livro em Livro se você ainda não é inscrito, e aproveite para ativar as notificações e ativar o sininho, porque toda sexta-feira e domingo tem conteúdo novo por aqui. Então a gente se vê no vídeo que vem. Agora eu vou lá chorar um pouco mais com tudo que aconteceu com o Finnick.